Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto de Encontro. Eu sou o Dr. André Luiz Oliveira e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a psicanalista Flávia Anjo, na qual nós vamos conversar sobre envelhecimento. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, André. Flávia, o prazer é todo meu. E quando eu te convidei para você vir aqui para fazer aquele bate-papo, ficamos discutindo a questão de qual tema, o que nós iríamos falar. E você sugeriu, vamos falar de envelhecimento, que tem tudo a ver com o nosso podcast, que é o Ponto de Encontro. Então me fala, como é que se envelhece de forma saudável? Pois é, essa é uma grande questão. O nosso país envelhece, né? Temos notado a população envelhecendo e hoje envelhecendo com mais qualidade de vida. Hoje a sobrevida, a expectativa de vida é muito mais alta. Mas o que a psicanálise pretende deixar são reflexões, e são essas reflexões que eu gostaria de fomentar hoje com o teu público. Dá para envelhecer bem? Eu creio que sim. Estamos envelhecendo de uma forma melhor, porém, nós nunca tivemos tantas informações. Mas de que modo nós estamos usando essas informações? Né? De que modo nós estamos escolhendo envelhecer? Então, eu acho que faz parte também de um preparo envelhecer bem. Sim. E podemos nos preparar para isso. Sim, hoje as redes sociais, a internet nos oferecem inúmeras informações sobre tudo que a gente pesquisa, informações boas, informações ruins, e às vezes a gente não sabe selecionar Exato. Esse conteúdo, né? E como é que faz para a gente envelhecer com essa quantidade de informações de forma saudável? Se a gente falar de envelhecimento, as pessoas normalmente sabem qual é o caminho que elas têm que seguir para envelhecer de uma forma boa. Claro que são clichês, mas uma boa alimentação, atividade física, consultar os médicos, claro que tudo isso faz parte, é clichê. Mas eu penso que nós não falamos tanto das relações que são estabelecidas. Para envelhecer bem, é necessário que boas relações sejam estabelecidas. Então, como é que eu estabeleço essas relações? Como é que eu cuido dessas relações? Talvez essa condição de cuidar das relações propicie um envelhecimento bom. Porque mais do que taxas médicas, mais do que controles de exames, e claro, isso é importante, fundamental controlar, não estou querendo dizer que isso não seja importante, mas eu acho que as relações que nós estabelecemos vão permitir que a gente seja bem cuidado no final da vida. Uhum. Um pouco de trabalho, claro que nós vamos dar, é um privilégio envelhecer. E só envelhece, só vai envelhecendo quem tem, né? Quem não morre cedo. Exatamente. Né? Não morrer cedo, ok. Agora, enfim, se você vai envelhecendo, você vai passar pelas condições da vida, que a passagem do tempo cronológica, que, claro, vai trazendo questões. Sim. Eu diria que a segunda metade da nossa existência, vamos dizer assim, dos 50 em diante. E por que eu estou usando essa idade? Porque ela traz marcos para o homem e para a mulher. Uhum. Para a mulher, a questão da menopausa, para o homem, a questão da andropausa. Então, são questões que vão atingir tanto homens como mulheres. E nós vamos começar a ter que lidar com perdas nessa fase da vida. Então, perdas hormonais, os cabelos vão ficando mais enfraquecidos, vão tendo os processos, né, ósseos mais fragilizados. Então, é preciso tomar cuidado com os ossos, com a atividade física.
Aliás, uma atividade física que é feita com uma certa frequência vai propiciar esse fortalecimento dos ossos. E o envelhecimento, claro, mais saudável. Então, olha quanta coisa que a gente pode pensar aí, né? Mas eu estava dizendo desse marco e das perdas que esse marco provoca, né? Então, vamos ter questões hormonais, ósseas, podem surgir aparecimento de algumas questões de saúde, mas não é por isso, não é por esses motivos que a gente deva olhar para a vida com pessimismo. Porque eu vejo muita gente dizer assim, puxa, eu cheguei nessa fase da vida e agora é só ladeira abaixo. Só esperar a morte. É só esperar a morte. São coisas que a gente escuta e que escuta também no consultório. E por qual motivo deve ser assim? Né? Como outras fases da vida, a infância teve seus ganhos e suas perdas. A adolescência teve seus ganhos e suas perdas. A idade adulta e, consequentemente, a velhice também tem seus ganhos e suas perdas. Sim. Mas olha que coisa interessante. Eu vejo muita gente também dizer assim, puxa, eu queria ter um corpinho de 20 com a cabeça que eu tenho hoje, com 50, por exemplo. O sinal de como o envelhecimento também traz para nós um quantum de experiência. Ganhos. Não é? Traz experiência, traz maturidade. Não é? O que seria da vida, o que seria do ser humano se não fossem as experiências que ele vai adquirindo ao longo da vida? Sim. E que tudo isso é o passar do tempo que traz. Né? Essa cronologia que vai dando para a gente uma série de experiências, o quanto houve erros, o quanto os erros que as pessoas falam, né, reclamam tanto, puxa, errei, não devia ter feito assim, mas o quanto o erro traz para nós aprendizado. Sim. Erros são grandes professores, que se a gente souber olhar bem para eles, eles trazem muita coisa boa e muito aprendizado. Sim, com certeza. Eu aprendi que não é que nós algumas vezes erramos, é que dentro daquilo que nós temos de maturidade, de conhecimento, aquela eram as opções que tínhamos para escolher. Inevitavelmente, quando você escolhe alguma coisa, você deixa tantas outras para trás, não é? Verdade. Faz parte da vida. E que bom que a gente pode escolher. Sim. Faz parte. Que bom que se pode aprender com as escolhas quando se está aberto para tanto. Verdade. Eu não creio em acaso, creio que tudo venha para ensinar. Sim. Né? Tudo venha para dar robustez a quem a gente é como pessoa. Com certeza. E, Flávia, me fala o seguinte, hoje a gente vê as pessoas vivendo mais. Outro dia eu até estava vendo uma reportagem que eu achei graça, uma idosa de 45 anos, essa era a visão lá de 1800 e alguma coisa, né? Hoje você vê pessoas vivendo 80, 90, 100 anos, né? Até estava dando uma olhada, acho que tem uma série na Netflix que está falando justamente dos sexagenários, das pessoas que têm mais de 100 anos. E como é que a gente começa agora com essa expectativa de vida cada vez maior, tratar as questões mentais? Eu acho que é imprescindível a gente olhar para a nossa saúde mental. Tanto é que a pandemia deixou isso muito evidente, né, do quanto esse cuidado mental é importante. Priorizar a saúde mental traz ganhos, inúmeros ganhos. Eu penso que quando nós não estamos bem mentalmente, nós não estamos bem em lugar nenhum da vida. E não conseguimos, né, avançar, não conseguimos fazer
as nossas atividades da maneira como gostaríamos. Então eu penso que toda vez que você nota alguma questão em si, procure ajuda mental, procure um profissional, procure apoio, né? Não é normal envelhecer e envelhecer de uma forma triste, envelhecer se achando aquém, se sentindo aquém. Então procure ajuda, as questões têm solução, têm saída. No consultório eu percebo um aumento de pessoas envelhecendo e procurando análise, felizmente, e eu acho que é possível, é o que a psicanálise nos deixa e nos mostra. É possível fortalecer o nosso ego, né, a nossa estrutura psíquica e seguir avançando na vida. Né? Não é porque se envelhece que tenha que se envelhecer de uma forma ruim, muito pelo contrário. E eu me lembro de uma passagem de um paciente do Freud que ele dizia assim, bom, quer dizer que a vida é isso mesmo? Quer dizer que amanhã eu posso ter uma doença, posso morrer de um câncer? A vida é isso mesmo? Se resume a isso? E o Freud disse assim, bom, você tem razão. A vida se resume a isso. Eu só não entendo por que você tem que adoecer disso. Uhum. Então, temos fragilidades, temos problemas, temos os nossos entraves, todos temos, em qualquer fase da vida. Mas não é porque esses entraves fazem parte que nós temos que nos deixar dominar por eles. Sim. E nos entregarmos a eles. Sim, eu acho até graça. Aqui a gente acaba lidando com muitas pessoas mais idosas, né? E eu acho graça quando você vai perguntar, às vezes, para um idoso, e aí, seu João, como é que o senhor está? Ah, eu não estou bem. Ah, eu estou com dor aqui. Ah, me aconteceu aquilo. Como se a vida dele, a partir daquele momento, se resumisse aos problemas atrelados à velhice. Infelizmente tem muitas crenças, né? Nesse sentido, eu percebo, né? Você chegou a uma determinada fase, acabou, né? Tem muitas pessoas que têm um ar muito pessimista também, sim, né? De se encarar desse modo. Mas por qual motivo? Não é porque chegou aos 60 que é preciso me enxergar assim. Por isso que eu digo, a maneira como nós escolhemos envelhecer é responsabilidade de cada um. Sim. Então, começar a se preparar para isso pode nos dar uma condição melhor. É algo que eu tenho me preocupado bastante, que eu tenho olhado muito para o meu próprio envelhecimento. Sim. Porque ele está batendo na porta. E quanto mais eu me preparo e olho para dentro de mim, olho para questões que me cercam, mais eu tenho condições de envelhecer melhor. Sim. Vamos pensar numa metáfora? Vamos. Imagine que eu tenha que me preparar para a corrida da vida, que é uma maratona. Eu não saio fazendo uma maratona de um dia para a noite. Eu tenho que me preparar para correr esses 42 quilômetros. Como é que eu me preparo? Treinando, utilizando os suplementos que são necessários, fazendo os exercícios apropriados para percorrer esse caminho. Assim não poderia ser com o envelhecimento? Se a gente trouxer essa analogia para o envelhecimento, como é que a gente pode se preparar para correr essa corrida da vida? Sim. Que chega para todos nós. Inevitavelmente ela chega, e que bom que ela chega. Né? Mas aí, me preparando, utilizando os alimentos certos, fazendo acompanhamento, atividade física, estabelecendo relações gostosas, prazerosas. Quando eu começar a ficar com uma idade mais avançada, que os problemas de repente aparecerem,
que também não é porque se chega a uma idade mais avançada que é uma sentença de que problemas vão acontecer, né? Não é sentença. Eu possa envelhecer de uma maneira satisfatória. Você já é a segunda vez que você toca na questão do relacionamento. Vou falar um pouquinho disso. Qual que é a importância de você ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, e o quanto isso vai influenciar no seu envelhecimento? Não é porque os cabelos brancos começam a aparecer que é sinônimo de santidade. Né? Muito pelo contrário. Mas assim, ser uma pessoa que estabelece boas relações e aquela pessoa que é gostosa da gente cuidar, aquela pessoa carinhosa. Tem gente que envelhece com o bem que a maturidade deixou. Então, eu conheci pessoas que envelheceram, mas envelheceram de uma forma muito inteligente, porque souberam, ao longo da vida, estabelecerem boas relações, no sentido de terem amizades gostosas, verdadeiras, pessoas que abraçavam com muito afeto, carinhosas. E essas pessoas, quando foram envelhecendo e quando começaram a dar algum tipo de trabalho, tinha fila querendo cuidar dessas pessoas. De tão gostosas, afáveis, delicadas que elas eram. E o olhar para a vida que essas pessoas tinham. Então, um olhar de mais otimismo, um olhar frente à vida de positividade. Sim. Então, isso acabava fazendo com que elas trouxessem para perto delas as pessoas. Tinham rede de apoio, tinham cuidado, tinham atenção. Ao passo que é o que você estava falando, você ouve pessoas dizendo, ai, cheguei nessa fase da vida, agora, né, só a ladeira abaixo, porque eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, eu tenho dor acolá. E vamos, né, dizer uma verdade, quem é que gosta de ter ao lado alguém que reclama de tudo? Alguém que tem uma visão tão pessimista. Sim. Você chega perto da pessoa, ela está dizendo o tempo todo de doenças, de problemas. E não que isso não possa acontecer num determinado momento ou outro. Não que a gente tenha que sempre estar bem. Não é isso que está sendo dito aqui. Né? Não é um mundo que eu tenho que estar bem o tempo todo. Não, não é por aí. Existem momentos em que a tristeza aparece. Sim. Que os problemas aparecem. E que, claro, é importante também olhá-los. Não é escondendo a sujeira para baixo do tapete que se resolvem as coisas, né? Mas quando a gente tem um olhar muito pessimista, como aquele desenho assim, ó vida, ó céus, né? Ó azar, também a gente acaba não estabelecendo boas relações, a gente acaba afastando as pessoas. E aí, qual é o cuidado que se estabelece? Para que a gente possa pensar, né? Para que as pessoas possam pensar sobre isso, possam se atentar a que tipos de relações elas estão estabelecendo na vida delas, com filhos, com amigos, né? Com parentes em geral. Como é que está sendo? Como é que tá sendo essas relações humanas, né? Porque nós vivemos num mundo muito digital, um mundo conectado, como diz o Bauman, né? Os prazeres líquidos e as relações interpessoais, aquele bate-papo, aquela roda de conversa ou aquela ligação, né, com o outro, tá cada vez mais se deteriorando. Como é que a gente faz para restabelecer, para se reconectar com o outro de forma mais analógica? Você sabe que é isso que eu tenho percebido mesmo, né? As pessoas se encontram, vão a um restaurante e você vê muitas vezes o casal, tá cada um com seu celular. Sim. E eu gosto de fazer algo, quem me conhece sabe,
Eu saio com um amigo, eu vou a algum encontro com alguém, o celular, ele fica num modo avião. Num modo que eu não vou mexer. Se eu precisar mexer, eu vou pedir licença a quem está do meu lado para eu poder mexer. Mas a gente tem perdido, né, esse olho no olho, Sim. Esse estreitamento. O que fazer, né? Como é que a gente pode começar a se olhar e prestar atenção nos encontros? Vou sair com meu parceiro, com um amigo, enfim, prestar atenção nos encontros. Eu penso que cada vez mais nós estamos menos presentes nas coisas que nós fazemos, nas atividades que nós exercemos. Nós estamos de corpo presente. Nós estamos de corpo presente, mas não de alma presente. Sim. As pessoas saem, né? E aí é o celular, não é o olho no olho. As pessoas vão a uma exposição, a um show, elas querem filmar, elas querem fotografar. Para assistir depois. Para assistir depois. E por que não aproveitam agora? E quanto de você está ali, naquele evento que você se propôs a pagar e assistir? Não que não se possa fazer isso, que você não possa capturar algo, mas como é que está essa captura? O quanto de tempo você está investindo em realmente estar ali e o quanto de tempo você investe em filmar para postar nas redes sociais? Né? E o quanto essa postagem, todo esse arsenal que a gente cria virou algo excessivo. Sim. É sempre a gente querendo mostrar algo para alguém, para o outro. Exato. O que a gente quer mostrar para nós? Exato. Como é que nós estamos? O quanto de você está em você, né? O quanto de você está realmente disponível para você, para olhar para você, para olhar para o que você é, para o que você pensa, para o que você quer. O quanto de você tem estado nas comparações com os outros, né? Se comparando o tempo todo, olhando o que o outro posta, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a tua? E quando você está olhando para a grama do outro, olhando para as questões do outro, como é que fica a tua vida? As tuas atividades, o teu encontro com você? Sim. Então, talvez seja isso, né? Seja um pouco sobre isso. É verdade. E assim, hoje nós estamos aqui recebendo a psicanalista Flávia Anjo, falando um pouquinho sobre envelhecimento. E você está curtindo? Está achando interessante esse bate-papo? Então comente aqui, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe com quem você acha que também tem que ouvir um pouquinho aqui desse bate-papo. Flávia, continuando aqui essa conversa aqui que tá gostosa. Obrigada, André. Hoje a gente percebe que assim, estamos entrando no mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, e que discute a questão do suicídio. E a gente vê hoje cada vez mais uma terceira idade propensa a cometer suicídio. Na tua opinião, na tua visão, o que tem levado o idoso a cometer suicídio? Eu penso que são uma questão assim, de múltiplos fatores. Algumas perdas, né? Penso que o fato de se encaminhar assim para o final da vida, algumas perdas que surgem, o lidar com esse envelhecer, o lidar com muitas vezes estar negligenciado da família. Então, essas podem ser algumas questões. E, claro, saúde mental também. Questões que envolvem a saúde mental, doenças mentais. Isso também pode estar inserido aí dentro desse pacote. O que é muito importante dizer, as pessoas dão os seus sinais.
né? Então é muito importante nesse mês de Setembro Amarelo a gente ficar atento. Acho que, na verdade, o Setembro Amarelo é um mês que marca essa questão e marca a importância de debatermos essa questão. Mas o Setembro Amarelo ele deve durar o ano inteiro, de janeiro a janeiro. E que a gente pare para olhar para esses sinais que as pessoas dão. Sim. Então, assim, a fala delas expressa muito, a linguagem vai expressando. Queria sumir para longe, não faz mais sentido essa vida, eu queria sumir. São algumas coisas que podem aparecer na fala, aliadas à tristeza. Sim. Então, uma tristeza, uma apatia, sem vontade, sem ânimo. Então, são coisas que servem de sinais para que a gente se atente e possa auxiliar esse idoso que sofre. Sim, sim. Até porque, depois que eu estava comentando contigo, né, de alguns casos que aconteceram aqui, e aparentemente eram pessoas que não tinham problema, não tinham problema familiar, não tinham problema financeiro, nada que, pelo menos em tese, justificasse, não sei se existe uma justificativa, mas nada que justificasse a pessoa tirar a própria vida. Mas assim, aparentemente, para o olhar de quem está de longe, mas qual o sofrimento que aquela pessoa deveria ter ali dentro dela, né? Exato, André. E dor emocional, dor mental é dor. Né? Não dá pra gente mensurar a dor de alguém. Dizer que ela é maior ou que ela é menor. É a dor que a pessoa sente. Sim. E é validar essa dor que o outro está dizendo que sente. Como é que ele sente? Como é para ele? Para cometer um suicídio, a dor daquela pessoa é muito intensa. E muitas vezes ela se sente sozinha, perdida. E comete um ato como esse. Mas é um ato assim de extrema dor, de extremo sofrimento que eu não consigo nem imaginar, né, como é uma sensação como essa. Mas a gente pode sim voltar o nosso olhar. Eu penso que cada vez mais promover debates a respeito desse tema, conscientizar as pessoas, educá-las, no sentido da gente criar uma grande corrente para discutir essas coisas. Sim. Saúde mental já se mostrou fundamental. Com certeza. E outro aspecto que leva as pessoas idosas a problemas de saúde mental é um pouco da solidão também, né? É um momento da vida onde eles estão aposentados, filhos criados, então os filhos que saem de casa, né, a síndrome do ninho vazio. Então as pessoas começam a se deparar com essas condições e aí começam realmente alguns a tender a se entristecer mais, tenderem a ficar mais apáticos, mais isolados. E claro, tudo isso pode levar a algum tipo de adoecimento. Sim. Mais uma vez, né, muito importante estabelecer contato, né, não deixar esse idoso sozinho. Então olhar, um telefonema, uma chamada de vídeo faz diferença. De repente introduzir ali na família, levar para fazer alguma atividade, um parque, um cinema, levar para alguma coisa que faça sentido para esse idoso, porque faz diferença, são atividades que podem trazer prazer. Sim, não abandonar, né, esse idoso. Até para não gerar a ele essa sensação de invalidez, de inutilidade, de peso morto dentro da família. Exato. E assim, né?
Aí uma outra coisa que você me fez pensar agora, quando eu digo nas relações que a gente estabelece, nessa fase da vida onde o idoso se vê sozinho, a importância dele estabelecer relações é que ele pode se unir a grupos, por exemplo, grupos da academia, grupos de um lugar onde ele vai dançar, grupos de um trabalho voluntário que ele venha fazer, e pode fazer atividades com essas pessoas. Sim. E o simples fato também de estar reunido em algum ambiente, eu vou para atividade física na academia diariamente, lá encontro os amigos da academia. Vou me propor a dançar, lá encontro os amigos da dança. São coisas, são atividades que vão propiciar uma boa saúde mental. Com certeza. Então, fundamental. E Flávia, falou desse idoso, dessa idosa que está nos assistindo, ou familiar dele que está aqui nos assistindo, que para que ele possa ter uma boa saúde mental, para que ele possa envelhecer de forma saudável, é bom ele procurar ali, se agregar a algum grupo, né? Ou da academia, ou da igreja, ou da dança, de algum lugar onde ele se sinta bem, né? Fazer passeios, fazer viagens. Eu vejo isso muito pela minha sogra. Minha sogra tá saideira. Que graça! De vez em quando eu acordo lá, só vejo, onde você tá indo, sogra? Ah, não, tô indo ali com o pessoal da igreja. É o barato. E a gente vê ali a alegria dela, né? Porque ela se sente parte de um grupo. Exato. Tá fazendo uma atividade que ela gosta. Tá com pessoas que ela gosta, indo para lugares que ela acha interessante. Ou seja, ela saiu daquela rotina de meramente dona de casa, né? De estar ali cuidando filhos do meu sogro, cuidando das netas, para uma rotina na qual ela começou a fazer coisas que eram interessantes para ela. Que agregam para ela. Para ela, né? Então, e a gente percebe muito, né, Flávia, que principalmente a mulher, ela acaba se anulando muito por conta de um casamento, por conta da família, ou nessa busca por um espaço profissional que acaba sendo muito cruel. A mulher acaba tendo que se provar mais do que seria necessário, porque capacidade ela tem, competência ela tem, mas ela tem que ficar se provando 2 vezes mais. E ela, nessa busca, ela acaba se anulando. Ela como indivíduo, como ser, né? E vamos falar um pouquinho disso. Você que tem tua carreira bem sucedida, teve uma carreira no meio privado, né? Como secretária, tem a família. Como é que faz para a Flávia ser somente a Flávia? Pois é, André, é um super desafio. Eu acho que a mulher realmente ela tem uma característica de assumir vários papéis, dar conta da casa, trabalho, família, então acabam, né, sendo uma série de papéis e de pratinhos que tem que ficar ali rodando e não deixar cair. Rodando, exatamente, rodando e a gente não pode deixar a peteca cair. Mas eu acho que foi assim, a Flávia ser a Flávia. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com saúde mental, eu comecei a me dar de presente um outro olhar, que é o olhar para a singularidade que é o outro, para a singularidade que cada um tem, a importância, né, desse aspecto que é assim tão fantástico para cada um. O que o André é o que o André é.
São características que são suas. Sim. A tua impressão digital é só tua. A tua trajetória é só tua. Assim como a minha também. Então acho que eu comecei a me debruçar um pouco sobre isso, sobre a singularidade, sobre a trajetória de cada um. Passei a ter um olhar de mais amor para mim mesma. Penso que a psicanálise faz com que o indivíduo se fortaleça. Quando a gente começa a olhar numa análise para os nossos pontos cegos, para coisas que a gente pode melhorar, penso que isso nos propicia ser nós mesmos. Então acho que eu fui voltando esse olhar para dentro, procurando estar melhor para poder atender as pessoas, que acho que isso eu não abro mão, né, de estar bem para poder atender o outro bem e para que a escuta seja cada vez melhor. Então você tem que estar bem profissionalmente como pessoa para que você propicie para o outro uma escuta cada vez melhor. Para que a pessoa possa se ouvir, para que você possa entregar um bom trabalho. É um trabalho muito artesanal. Não tem receita de bolo. Tem uma escuta que vai ser construída com cada paciente. Um laço com cada um deles. Então, acho que cada vez que eu olho para mim, que eu procuro também avançar nas minhas questões, na minha análise, isso é muito importante, e a gente não pode abrir mão disso, eu acho que vai propiciando a Flávia ser a Flávia. Maravilha. As pessoas precisam olhar mais para dentro de si, né? Precisam. Para se conhecerem melhor. Infelizmente ainda há um olhar muito para o outro. Sim. Né? Para o outro. Infelizmente as redes sociais hoje fazem com que a gente se compare cada vez mais. Então o outro postou lá uma série de coisas. Nossa, olha o que o outro fez. Olha onde ele estava. Olha para onde ele viajou. Mas o que você sabe sobre a vida desse outro? Como é que ele está? Então eu já ouvi histórias de pessoas dizendo assim, olha, eu estava num lugar que eu não queria estar, eu fui obrigada, lá eu tive que colocar meu sorriso amarelo no ar, mas não queria estar ali. Então, puxa, quantas coisas que eu escuto e que fazem eu ter um olhar maior, né, para isso. Então, né, o quanto de comparação injusta que as pessoas fazem. E fazem assim, umas com as outras, e são comparações completamente ineficazes. Porque se cada um tem a sua trajetória, cada um construiu o seu caminho, o meu caminho é diferente do teu. Sim. A tua trajetória foi uma, o caminho que você percorreu foi um, o meu foi outro. Então, assim, o mais genuíno seria se comparar com você mesmo, com os avanços que você pôde estabelecer, com o que você pôde dar conta, Sim. e não com o outro. Quem era você ontem? Quem é você hoje? Não é? Que avanços você fez? Sim. Que 1% você melhorou? Se a gente começa a olhar para a nossa história, né? O que te possibilitou chegar onde você está? E o quanto você não teve que lutar por isso? E as pessoas quando olham pensam assim, nossa, o André chegou advogado, virou advogado, tem um escritório estabelecido e foi ontem. Sim. E não tem ideia do que você galgou, do que você construiu, do quanto você estudou, estuda. Para manter, né, para estar no mercado, né, para fazer um pouquinho. Sim. E esse pouquinho, não sei assim o percentual quanto é, mas assim, o que é para você? Você consegue fazer algo para você e ficar bem com isso? Então, acho que talvez aí a gente encontre algumas respostas. Sim. Como diz o Cortella, né? Faz o que você pode com aquilo que você tem, quando você não tem condições de fazer melhor ainda. Com certeza. Flávia, eu só tenho que te agradecer por esse bate-papo. Eu por mim, ficaria aqui um tempão conversando,
Mas aí o pessoal da direção que já tá... Acabou. Muito obrigado por ter aceitado o convite. André, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui. E eu só queria deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Cuidem da sua saúde mental, priorizem, quaisquer que sejam as condições. Né? Não tenham medo de buscar ajuda. E você que está nos assistindo, gostou desse bate-papo? Querem fazer algum comentário? Lembrei de uma coisa, Flávia, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, como é que faz para te achar? Pois é, no Instagram, Flávia Anjos Psicanalista, e lá tem os meus contatos, o consultório, o WhatsApp, eu estou à disposição para atender a todos. Gente, procure a Flávia, tem conteúdo sensacional. Essa mulher não para, tá toda hora fazendo lá seminário, palestra, live. Sigam a Flávia. E se você gostou, siga a gente também. Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, siga nas nossas redes sociais e até uma próxima.